O tema do Estúdio News de hoje é o mal de Alzheimer. Para conversar com a gente, temos a doutora Keila Narimatsu, neurologista do Hospital Moriá, e também a doutora Carla Núbia Borges, diretora científica da Associação Brasileira de Alzheimer. Sejam muito bem-vindas, doutora Carla, doutora Keila. Obrigado pela participação de ambas aqui no Estúdio News para falar sobre um assunto importantíssimo. Eu queria começar dando meu olá para a doutora Carla e já emendar a primeira pergunta. O Alzheimer, a ciência já estuda o Alzheimer desde 1907. A gente teve muitas evoluções. Hoje a gente já pode dizer, doutora, que a gente sabe exatamente como o Alzheimer age no cérebro das pessoas? Olá a todos, obrigado pelo convite e falar de um assunto de alta relevância. Pois a doença de Alzheimer é uma doença bastante complexa, uma doença neurológica, progressiva, degenerativa. Nós não sabemos de fato qual o gatilho principal, mas já conhecemos sim muito da fisiopatologia, da alteração da proteína beta-amiloide, alteração da proteína tau, que impregna uma placa amiloide e alterações neurofibrilares na célula neuronal, e essa célula neuronal provoca morte celular com acometimento do pensamento, da memória, do comportamento, da funcionalidade, evoluindo para um quadro demencial. Existem vários tipos de demência, a mais comum de todas elas é a doença de Alzheimer. Doutora Keila, também seja muito bem-vinda aqui ao Estúdio News. Ainda sobre esse aspecto do estudar a doença, por que é tão complexo? Quais são as respostas que a gente tem para uma doença tão complexa? Por que é tão difícil achar, como a gente ainda não achou a cura? É justamente por ser uma doença neurológica que dificulta, afinal, o nosso cérebro é impressionante e até na hora de descobrir ou entender a doença, isso, entre aspas, atrapalha? Sim, as doenças neurológicas em geral, elas são muito complexas, né? Então, as doenças neurodegenerativas, incluindo a doença de Alzheimer, elas são mais difíceis por isso. No caso da demência de Alzheimer, muitas vezes o diagnóstico, ele é difícil, ele é feito numa fase já mais avançada, numa fase moderada, que o paciente já tem as dificuldades para o dia a dia. E claro que a evolução, a tecnologia, tanto no avanço precoce dos exames, o conhecimento da mídia sobre a doença são importantes, mas não tenha dúvida que a tecnologia está bem avançada e a cada dia se reconhece mais os marcadores, o que acontece com essa proteína amiloide, por que ocorre a morte do neurônio, que são as células cerebrais, mas realmente é muito complexo e nós estamos estudando muito sobre a doença de Alzheimer. Doutora Carla, por ser uma doença genética, né, sempre se tem a percepção de que ela pode ser hereditária. De fato, ela é hereditária, ou seja, quem teve algum familiar diagnosticado com Alzheimer tem uma probabilidade maior de desenvolver a doença ou não? Bem, hoje já se diz que a doença de Alzheimer é uma doença do envelhecimento e genética. Então, nós temos a grande maioria dos casos esporádicos, que são todos nós em risco de desenvolver a doença, e o maior fator de risco é a idade. Porém, nós já estamos, sim, com bastantes estudos definindo a questão genética, principalmente com a polipoproteína E, em que é responsável por mais de 50% dos casos. Então, existe uma alteração genética que é muito difícil ainda do ponto de vista clínico, na prática do dia a dia, você fazer um mapeamento genético devido a muitos fatores de interferência, principalmente no Brasil, onde nós temos uma miscigenação muito grande. Mas nós temos um painel de genes que são implicados na doença de Alzheimer, a precelenelina 1 e 2, a polipoproteína, principalmente essa na sua fração 4, interligada com a doença de Alzheimer. Mas a grande maioria dos casos ainda é esporádicos, e os casos de desenvolvimento mais precoce, mais avançado, mais acelerado, em pessoas abaixo de 50 anos, sim, tem um fator genético hereditário bem definido. Sim, eu queria até Por falar. favor, doutora. Posso?
Claro. E até, né, muitos pacientes procuram os médicos pensando num diagnóstico precoce, em querer fazer um diagnóstico genético para doença de Alzheimer, mas só lembrar que muitas vezes o teste genético a gente faz a fins de estudos. Isso não quer dizer que todos que têm um histórico familiar de Alzheimer necessitam fazer o teste genético. O teste genético alterado também não quer dizer que a pessoa vai desenvolver doença de Alzheimer. Então, concordo plenamente com a doutora Carla, tem muito avanço, se sabe bastante sobre as questões genéticas, mas também que os casos, metade dos casos, eles são esporádicos, ou seja, não existe nenhum familiar com história de Alzheimer e a pessoa começa a apresentar os primeiros sintomas. Doutora Keila, ainda olhando para o perfil das pessoas que a doença atinge, é, tem diferença entre homens e mulheres? O gênero tem alguma, nas pesquisas, tem alguma prevalência maior da doença entre homens ou mulheres? Ou isso também ainda é um ponto de interrogação para a ciência? Em relação ao sexo, homem e mulher, tem sim alguns estudos que falam a favor que a mulher ela é mais acometida pela doença de Alzheimer, mas também existe a questão que, no geral, as mulheres elas acabam vivendo um pouco mais do que os homens, né? Então, até pelo fato das mulheres necessitarem de fazer os exames ginecológicos, exames preventivos anuais, elas acabam se cuidando um pouco mais e tem uma longevidade maior. Mas sim, há uma suposição que talvez as mulheres sejam mais acometidas do que os homens. Doutora Carla, como ambas mencionaram, as senhoras relataram que normalmente o diagnóstico da doença acaba sendo tardio. A doença ela sempre surge de maneira parecida ou ela pode variar? Ou seja, são lapsos de memórias relacionadas a memórias antigas, memórias recentes. É possível dizer quando que o Alzheimer começa a aparecer e a gente consegue justamente, olha, ligar um sinal de alerta, buscar, obviamente, médicos para tentar entender o que está acontecendo e fazer esse diagnóstico quanto antes? Esse é um ponto extremamente importante, a nossa luta enquanto profissionais de saúde, não é, Keila? De sensibilizar a população, sensibilizar as famílias para estarem atentos aos primeiros sinais e sintomas, porque nem sempre, obrigatoriamente, você começa pela memória. Então, às vezes, uma pessoa pode começar um quadro demencial com distúrbios de comportamento, uma apatia inexplicada, um distúrbio, delírio de ciúme, delírio de perseguição, um quadro absolutamente diferente do seu padrão ou na funcionalidade. Então, atividades que pareciam corriqueiras do seu dia a dia, automatizadas, perdem a sequência lógica, perdem o seu poder de conclusão de forma eficaz. E aí são atitudes desorganizadas ou mal concluídas. E também alteração de memória, principalmente para fatos recentes. A memória pregressa fica preservada, mas fatos recentes, que tomou café, que foi até o mercado e não conseguiu voltar, esqueceu de ter ido. Então, muitas vezes as famílias e as próprias pessoas subestimam esses sintomas e sinais e os colocam numa posição justificando porque ficou viúvo, porque o vizinho foi embora, porque o neto saiu de casa e vão retardando esse diagnóstico precoce que é absolutamente fundamental para o desenvolvimento, o acompanhamento, o tratamento precoce e também retardar distúrbios comportamentais e outros que poderão vir com o avanço da doença. Então, essa sinalização de que algo não está bem, tanto do ponto de vista de memória, principalmente memória recente, funcionalidade, pensamento e comportamento. É fundamental essa percepção precoce e a busca para um serviço de saúde também ainda nessa fase. Sim, eu até costumo dizer, né, doutora, que os pacientes, quando procuram, ou muito mais comum os familiares procurarem ajuda médica, já é uma fase mais, o quadro demencial, muitas vezes, ele já iniciou. Né? Então, se existe uma alteração do comportamento, aquele idoso que
ele gosta de falar e de repente ele começa a ficar mais apático, mais introspectivo ou o contrário. Então, se existe alguma alteração do comportamento, isso já é um alerta, né? Não é a memória, somente esperar a memória recente que esteja fraca. Então, as alterações comportamentais para quem tem um idoso, quem convive com uma pessoa de maior idade, são de grande atenção para ajuda médica precoce. E, Doutora, pode falar, doutora. e também, ainda em relação ao comportamento, que é muito comum acontecer já na fase moderada da doença, quando realmente afeta a família. Aí que a família nos procura, já numa fase bem mais avançada. Então, sutilezas do comportamento é que devem ser investigados precocemente, porque quando o paciente já apresenta um delírio bem estruturado, gritos, a agressividade verbal ou física, já provavelmente esteja numa fase mais avançada, aí onde a família se sente incomodada, perambulação noturna, e aí que procura o serviço médico. Então, atenção a esses sintomas mais precoce possível. Doutora Keila, pegando esse sintoma que a doutora Carla mencionou sobre a pessoa apresentar nervos à flor da pele, ou seja, a irritabilidade, isso está ligado muito com a doença em si ou justamente com os sintomas que ela provoca? A pessoa esquecer, a pessoa se sentir incomodada por não conseguir fazer justamente atos ou atitudes que ela sempre tinha, ou relembrar compras de casa, e aí ela começa a perder essas memórias, essas lembranças de como agir, e isso causa a irritabilidade? São os dois casos, mas o principal é que ele vai perdendo as funções, a capacidade do dia a dia, né? Então, muitas vezes o idoso ele não tem essa autopercepção. Quem tem esse reconhecimento, na grande maioria das vezes, são os familiares, quem convive com a pessoa, tá? Então, é muito comum a família marcar uma consulta e trazer o idoso e ele não entender exatamente por que ele está numa consulta. Mas claro que há os casos também que se associa aí o distúrbio comportamental e a pessoa com a percepção que está com um declínio cognitivo, seja na memória, na execução, tomada de decisão, ele começa a ficar mais irritado, mais agressivo também. Doutoras, a gente ainda não tem a cura para a doença do Alzheimer. Como é o tratamento hoje em dia? O tratamento é específico, é individualizado? A gente segue uma linha? O que a gente pode falar do tratamento atual para o mal de Alzheimer, doutora Carla? Bem, é muito importante que todos saibamos desta verdade, né? Que o tratamento é importante, o tratamento é eficaz, mas o tratamento não cura, não para, não freia a doença. O tratamento visa retardar a velocidade de perda, fazer com que o paciente fique mais conectado com o mundo, mais equilibrado das suas funções cognitivas e emocionais e consiga ter uma melhor qualidade de vida para ele e para quem cuida. Então, o tratamento, ele atua exatamente no enzima, a anticolinesterase, e faz com que aquela menor quantidade de substância que está sendo produzida seja eficazmente aproveitada, porque a informação acontece através da liberação de neurotransmissores entre uma célula neuronal e outra, e a acetilcolina tem a sua produção reduzida por conta do que nós falamos, da fisiopatologia básica, que é a alteração da beta-amiloide da proteína tal. Então, vejam que é um tratamento secundário. Nós não cuidamos do ponto-chave da doença, e sim da biodisponibilidade destes neurotransmissores, que, embora em quantidade reduzida, mas que ele possa melhorar. E o tratamento, com o tempo, vai sendo associado a outras medicações para melhorar a depressão, distúrbios comportamentais, distúrbio do sono, fazendo com que a pessoa acometida tenha uma boa qualidade de vida e que seja conduzida ao longo das suas fases da sua doença. Claro. Doutora Keila, eu queria também ouvir a senhora, especialmente, ambas falaram sobre a questão familiar. Obviamente que o tratamento é para o paciente, mas pela especificidade dessa doença, a família também tem que estar preparada para lidar justamente com um paciente com
o problema de Alzheimer? Porque vocês mencionaram, né, a questão da irritabilidade, a dificuldade em relembrar coisas simples do dia a dia. O quanto que a família tem que estar preparada para quando recebe o diagnóstico? Ou a família ou aquela corrente de apoio, ou quem... Porque muitas vezes o paciente não tem filhos ou filha, mas tem algum irmão que pode colaborar e auxiliar. Sim, o familiar, o cuidador, aquela pessoa próxima a uma pessoa com doença de Alzheimer, ela precisa sim estar muito bem preparada. Existe até um termo que nós utilizamos, que é o estresse do cuidador, que muitas vezes as pessoas que cuidam estão esgotadas, estão com uma ansiedade, depressivas, por conta do cuidar de uma pessoa com doença de Alzheimer. Então é importante sim que essa pessoa ela tenha conhecimento, ela saiba sobre as possíveis intervenções, como que a doença ela avança, quais são as fases que elas vão ainda enfrentar, para poder conseguir melhorar a qualidade de vida tanto da pessoa com doença de Alzheimer e a relação interpessoal entre elas. Então, isso, claro que na hora que vai existir uma comunicação, por exemplo, com uma pessoa com demenciada, depende muito de qual é o perfil e qual é a fase que essa pessoa se encontra, mas sempre tentar falar com frases curtas, ser bem objetivos, olhar no olho, ali nos olhos da pessoa demenciada e tentar ser o mais claro possível e passar uma calma. Mas com certeza é muito importante, sim, que a família toda esteja sabendo tanto da evolução, da progressão e dos cuidados que serão necessários. Claro. Olhando para frente, para o futuro, a gente tem acompanhado, eu mesmo aqui nos nossos telejornais da Record News, a gente tem acompanhado uma sequência de notícias animadoras sobre o tratamento para o Alzheimer. Doutora Cara, o que a gente pode, ou o que a gente tem de mais promissor hoje em dia nessas pesquisas sobre o Alzheimer, sobre uma possibilidade de cura, sobre um entendimento ainda maior da doença? Os estudos estão muito focados na questão de ser drogas modificadoras de doença, que como eu falei anteriormente, o que nós usamos é um cuidado secundário. Mas as drogas modificadoras de doença, elas visam reduzir essas placas amiloides, principalmente em relação à proteína beta-amiloide. Então, nós temos os anticorpos monoclonais que estão surgindo, né? Um primeiro já surgiu, o aducanumab, mas por questões de evolução, do cuidado em relação ao uso da medicação, as consequências, ele parou um pouco com essa sua pesquisa, e nós temos agora o lecanemab, que também tem a mesma proposta, e estamos aí aguardando as próximas etapas de autorização e de uso dessa medicação. São medicações injetáveis que têm esse objetivo e que também são critérios de diagnóstico muito precoce da doença, não são para doenças em fase avançada. Então, isso é uma luz muito forte que se acende para a doença, porque realmente você vai na fisiopatologia e você vai conseguir ter uma evolução diferenciada. Claro. Essa é a nossa esperança. Sim, e foi como... e o ideal é isso, né? É que essas medicações que elas sejam utilizadas nos quadros, assim, antes de um quadro moderado avançado, né? Que seja num quadro mais precoce, numa demência inicial, não nessas fases mais avançadas, já com a incapacidade do idoso. Claro. Doutora Keila, tem pesquisas também que revelam que a incidência do Alzheimer na nossa população deve aumentar nos próximos anos. Isso está mais relacionado a justamente nós, seres humanos, estarmos vivendo mais tempo, só que a dificuldade de manter o cérebro no nível do corpo é mais complexa. A que se deve essa possibilidade de aumento que tanto se fala em algumas pesquisas científicas? Sim, o principal fator de risco para a doença de Alzheimer é a idade. Então, claro que quanto mais a idade é avançada, assim como a saúde, como se chega à terceira idade mais facilmente hoje,
Com certeza, os quadros demenciais e a doença de Alzheimer, que é a demência mais comum, ela vai aumentar sim no futuro. E não só isso, como os fatores de riscos também relacionados ao estilo de vida. Então, além do envelhecimento, um estilo de vida pior, com uma má alimentação, as pessoas hipertensas, diabéticos mal controlados, o colesterol aumentado, sedentarismo, tudo isso são estilos de vida que é ruim e vai aumentar, sim, aí a chance de uma pessoa desenvolver doença de Alzheimer. Doutora Carla, eu queria trazer à tona também um estudo que relaciona ou se estuda a relação entre o vírus da catapora e da herpes justamente com Alzheimer. Qual é a ligação? Por que coisas tão diferentes, para mim, que sou um leigo, podem estar ligadas? Essa ligação não é uma ligação ainda tão bem definida, mas hoje em dia se estuda tudo, Alzheimer e outros fatores de risco. Então, a questão da lesão celular, a questão da formação de mais placa amiloide, a questão das alterações cromossômicas, até de outras doenças genéticas. Então, o herpes entra nos estudos também como interligação, mas não tem uma correlação definida ainda entre herpes e Alzheimer. Claro. Não sei se Keila... Sim, concordo plenamente. Não, e também lembrar que o Alzheimer é um tipo de demência, né? Mas existem os outros quadros demenciais, né? Relacionados aí, assim como os quadros virais, o traumatismo craniano repetitivo. Então, e há as outras causas para a demência, né? Que seriam até as demências tratáveis. Muitas vezes, uma falta de vitamina, um hipotireoidismo que a pessoa não sabe que tem, pode estar, sim, dando perda cognitiva, com falta de memória, e são demências tratáveis, né? Então, eu concordo com a doutora Carla, não existe uma relação direta, mas tudo isso atenta para os quadros demenciais no geral. Doutora, você levantou uma bola muito importante, que é justamente essa questão do diagnóstico. Vocês já mencionaram, ambas mencionaram o quão difícil é esse diagnóstico e tem que ser preciso, porque é possível estar tratando uma pessoa com Alzheimer, mas na verdade ela está com outra demência que é totalmente curável. Isso de fato ocorre? É preciso ter esse cuidado? Existe um protocolo, uma sequência de etapas que todos nós, profissionais da saúde, principalmente os médicos da área de neurologia, psiquiatria e geriatria, são os profissionais da área médica, teoricamente mais habilitados para a investigação e o diagnóstico. Então, começa com uma boa história clínica, uma história clínica muito bem colhida, com o paciente, com o familiar, com o cuidador, exatamente como começou os sinais e sintomas e o desenvolvimento disso no seu dia a dia. Um exame físico também já nos vai ajudar muito até a perceber outras doenças, até clínicas, que afetam o cérebro. Após isso, testes que podem ser feitos no consultório, os exames de sangue. Para que se faz essa bateria de exames? Exatamente para descartar causas clínicas, algumas tratáveis, que afetam a memória e não necessariamente se faz uma doença neurológica degenerativa. Então, como a Keila falou, hipotireoidismo, deficiência de vitamina B12, folato, anemia, doença renal, doença hepática, neurosífilis, neurocisticercose, AIDS. Então, tem uma gama de doenças que se manifestam com distúrbios neurológicos e não são uma doença degenerativa do Alzheimer. E até em neuroimagem, tomografia, ressonância, PET, SPECT, bem, nós temos aí uma gama de estudos que vão se aprofundando. Então, isso é importante que toda queixa de memória tem que ser valorizada, mas toda queixa de memória tem que ser investigada, porque ela não necessariamente será uma demência da doença de Alzheimer. Claro. Sim, e nesse momento aí de pós-pandemia, as pessoas estão, né, Carla, mais esquecidas, estão com muita atividade. Então, a primeira queixa é: eu estou sem memória e eu posso ter doença de Alzheimer? E muitas vezes não é, né? Então, uma falta de atenção, um estresse, uma depressão, uma ansiedade pode estar gerando falta de memória, mas não é a memória em si,
Se você tratar o emocional, a pessoa vai melhorar, não é um quadro degenerativo. E lembrando, como a doutora falou, a doença de Alzheimer e as outras demências, o diagnóstico ele é clínico, né? Então é fundamental o geriatra, o psiquiatra, o neurologista faça uma boa história. Sempre é importante ter a pessoa que mora junto, um amigo próximo, familiar, que venha junto para contar detalhes da história e do que está acontecendo. Tempo de evolução, como começou. Infelizmente, nosso tempo está acabando, mas dá tempo de uma última pergunta, que acho que é essencial para quem está em casa, sobre como cuidar do nosso cérebro. A doutora Keila mencionou, né, uma alimentação saudável, o controle justamente sobre os hábitos, mas é possível exercitar o cérebro? Isso de fato funciona? Você manter o seu cérebro ativo, apesar de uma idade avançada, pode te dar uma tranquilidade maior para a sua vida, doutora? Começando então, quero ouvir um pouco das duas, começando então com a doutora Keila, para depois ouvir a doutora Carla e, infelizmente, me despedir de ambas. Sim, com certeza, o estímulo cerebral, né, pode ser com jogos, com joguinhos de memória, de atenção, eles são fundamentais para manter um cérebro ativo, né? Então, um cérebro bem treinado, ele sendo com poucos exercícios e atividade física também corporal serão importantíssimos aí no futuro para evitar um quadro demencial. Doutora Carla, também queria só adicionar para ouvir a sua visão, a suplementação, ela também pode auxiliar o idoso a ter o cérebro ainda ativo e funcionando plenamente? Pois é, nessa perspectiva nós vimos o quanto a doença é complexa, então a prevenção também é complexa. Então não existe nada pontual que você faça e logicamente eu não vou ter a demência de Alzheimer, não existe esse ponto-chave. E sim esse complexo de uma boa alimentação, e eu falo que a suplementação, em casos de deficiência, você deve suplementar. Mas não existem uns complementos que vão lhe tornar um cérebro turbinado a ponto de evitar a doença, porque ela não é monofatorial, ela não é só a alimentação. Então, você tem que ter uma atividade física regular, porque você libera a lisina, que é uma substância extremamente positiva para a memória. Tem que ter uma atividade social. Tem mais do que provado que as pessoas que socializam, têm amigos, estão com as famílias, eles se cuidam mais, eles têm uma visão de vida melhor. Atividade mental, então desafie o seu cérebro, aprenda novas coisas. O automatismo não constrói cérebro. Fazer a mesma coisa todos os dias, mas se estudar, aprender novas línguas, não gosta de computação, estude computação, faça coisas diferentes para você atuar em áreas cerebrais diferentes. E a atividade e o cuidado com a saúde mental. Então, aqui eu falo um pouco da resiliência, do perdão, do comprometimento com a sua vida, da sua postura frente às intempéries da vida, a negativação, a religiosidade. Então, é um somatório de posturas, pensamentos e atitudes que são extremamente positivas para o cérebro. E vários estudos mostram o poder positivo também dessa ativação cerebral e, consequentemente, junto com todos esses outros fatores, ser benéfico e evitar um quadro, mas nada sozinho. Claro. Nada sozinho. Doutoras, foi uma honra recebê-las aqui. Primeiro, agradecendo a doutora Carla. Volte mais, sempre um prazer tê-la aqui para falar sobre o nosso cérebro, não só sobre o Alzheimer. Obrigado, doutora. Muito obrigado, foi um prazer, estou à disposição. Um abraço a todos. Um abraço. Doutora Keila, também refaço o convite para, no futuro, nos falarmos em breve mais sobre essa maravilha que é o cérebro humano. Ótimo, muito obrigada, Gustavo, muito obrigada, doutora, e foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Pois é, o Estúdio News ficou por aqui. Eu conversei com a doutora Keila Narimatsu, neurologista do Hospital Moriá, e a doutora Carla Núbia Borges, diretora científica da Associação Brasileira de Alzheimer. Você já pode acompanhar essa entrevista completa lá no nosso canal no YouTube, também no Play Plus e pelo nosso podcast, que está disponível tanto no Spotify quanto no Deezer. Eu espero você no próximo programa. Tchau, tchau.